E se o ChatGPT escolhesse as dimensões da minha casa no The Sims? Vem ver como ficaria. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje o ChatGPT escolheu as dimensões dos cômodos da minha casa. Primeiramente ele escolheu o lote 30 por 20 e depois eu dei algumas opções de cômodo para ele e ele foi me dizendo quanto que teria de espaço cada um desses cômodos. Então vamos lá conferir como foi que o ChatGPT fez essa divisão. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba todos os conteúdos que eu posto por aqui, que são muitos, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante porque faço com muito carinho e com a maior qualidade possível. E não esquece de comentar aqui sugestões de vídeo para que eu possa trazer cada vez mais vídeos que vocês gostem. E se você quiser baixar essa e outras casas da minha galeria, né, que eu trago aqui para vocês em vídeo que eu salvo por lá, é só me procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final. Agora não vou enrolar mais não e vamos lá conferir como é que ficou essa casa que eu construí com as dimensões do ChatGPT. Eu gosto muito de construir casas no The Sims 4 em que eu não tenho escolhido, porque isso me ajuda a estimular minha criatividade e também porque às vezes a gente pensa sempre nas mesmas construções, nas mesmas decorações, fica tudo sempre muito igual. Então eu sempre gosto de vez em quando pedir ao ChatGPT, ao Google, para escolher alguma coisa na casa, porque me ajuda a criar casas um pouquinho mais diferentes. Inclusive a decoração dessa casa aí eu particularmente acho que ficou muito interessante. Essa casa, com as informações que o ChatGPT me deu, eu pensei para um casal com um filho, homem, adolescente. Se você quiser usar para, sei lá, um pai, um filho, você fica à vontade. Se quiser mudar a decoração do quarto do menino, do adolescente, pode ficar à vontade. Você fique bem livre para fazer o que você quiser. Eu vou pegar aqui no videozinho que eu gravei, eu vou tentar deixar ele aqui na tela para vocês um pouco mais acelerado, mas eu vou explicar para vocês. Basicamente, eu pedi para ele começar me dizendo para escolher uma dimensão de terreno, ou seja, para eu conseguir escolher com qual terreno eu ia construir essa casa. Não sei se vocês perceberam, mas essa casa que eu tô construindo, ela é em Strangerville. Eu ia dizer Stranger Things. Ela é em Strangerville. Ela é numa parte mais verde, né? Como se fosse num alto, assim. Então, eu escolhi ela porque raramente eu faço casas nos terrenos de Strangerville. Então, eu achei bem interessante fazer ela. E ele não me disse exatamente o mundo, mas ele disse que era um 30 por 20. Ele até disse assim, é um tamanho médio, super versátil. Dá pra fazer uma casa aconchegante com quintal, piscina, jardim ou até um mini estúdio de ASMR. Porque eu gravo ASMR, ele sempre me dá sugestões relacionadas a isso. Eu não fiz uma piscina, porque não fazia muito parte assim do que eu queria construir. Mas eu fiz uma garagem, que é algo que eu normalmente não faço, mas eu quis acrescentar, tá? Bom, eu tô mostrando aí para vocês na tela, né, a construção e tudo mais, mas eu vou falar um pouquinho primeiro das dimensões para depois explicar as minhas ideias. Depois eu pedi para ele me dizer um tamanho de sala de estar e ele me deu um 6 por 5. E aí ele deu algumas ideias de coisinhas que eu pudesse colocar e tudo mais, mas eu preferi também fazer decoração por conta própria, porque eu queria de fato só o tamanho dos cômodos. Depois eu pedi para a cozinha, ele me deu um 4 por 4. Depois eu pedi para uma sala de jantar, ele me deu um 4 por 3, um quarto de casal, um tamanho para quarto de casal, e ele me deu um 5 por 5, e depois um quarto para um adolescente, e aí ele me deu um 4 por 4. Então, basicamente, são essas as dimensões que a gente tem, né? O resto eu fui fazendo pedi um banheiro também, pedi um banheiro. Foi um banheiro 3x3, pronto. E aí a gente finaliza de fato a casa. Bom, então essas são as dimensões que ele me deu, só que eu queria fazer uma coisa um pouco mais diferenciada, queria sair um pouco do óbvio de uma casa térrea, então eu resolvi fazer um primeiro andar. E aí por essa razão nós temos um corredor que não estava previsto ali na busca das dimensões do ChatGPT. Eu não perguntei a ele um tamanho de corredor, eu coloquei só um corredor pequeno, o suficiente para subir a escada, chegar no banheiro, chegar no quarto de casal, chegar no quarto adolescente. E como na colocação ali dos cômodos ficou sobrando um espaço, eu fiz uma varanda, que também não estava previsto, mas eu também coloquei, achei que ficou bastante interessante, e aí eu também tive que pensar num espaço assim para eu subir a escada e conseguir passar para a varanda, o que deu bastante certo. Eu quebrei um pouco a cabeça, tive que movimentar ali as coisas um pouquinho diferentes, principalmente a escada para subir, mas no final das contas deu certo. E aí vamos falar da parte externa. Primeiro eu fiz a parte externa e aí eu fiz uma garagem
garagem com a entrada bem grande. Eu queria que a casa ficasse bem no centro do lote, pra não ficar muito pra frente e atrás ficar sem nada, sabe? Acho que fica um pouco esquisito quando isso acontece. Então eu tento ao máximo fazer com que a casa fique um pouco mais centrada no lote. Acho que fica mais interessante. E aí, eu fiz a parte externa. Eu fiz com uma cerca de plantinhas. Normalmente eu não uso cerca, eu uso as plantinhas de fato. Mas dessa vez eu achei que ficou bastante interessante e que deu um efeito bem bacana para casa. Então eu gostei bastante. E aí eu pensei, bom, o Sim entra com o carro na garagem e aí ele tem que atravessar toda a cerca, entrar pela porta principal. Gente, muito trabalho. Então, para quem chega pela garagem, né, porque a gente cria a fique de que tem um carro, entra pela porta lateral. Mas quando você for jogar, você tem que lembrar de colocar a casa da frente, marcar ela como casa principal, como porta principal, porta da frente, porque senão o Sim ele vai ficar entrando sempre pela porta da garagem. E a ideia da porta da garagem é que seja exclusiva para quem chega de carro, né? Pra gente criar essa fique aí de que entrou pela porta da garagem. Perfeito? Acho que deu pra entender, né? E aí eu fui fazendo a parte de fora com algumas plantinhas, algumas árvores, decoração de jardim básica, gente, assim, o que eu normalmente faço, que é o que eu sei por enquanto fazer, né? Quem sabe quando eu aprender as coisas um pouco mais variadas, um pouco mais diferentes, a gente consiga umas coisas mais diferentes, mas por enquanto é isso. E aí, assim, como eu vi essa casa um pouco mais moderna, eu não quis colocar uma luz de chão que tivesse aquelas arandelas, umas coisas muito frufruzentas. Então eu coloquei aqueles spotzinhos pelo chão e eu achei que ficou bom, sabe? Achei que no final das contas combinou com a casa. E aí eu terminei a parte externa. Eu tive que quebrar um pouco a cabeça também pra pensar em como fazer o jogo de papéis de parede, gente, porque sinceramente um pouco difícil. Mas eu fiz uma mistura de pedras com verde. E aí, como na parte de fora eu escolhi verde, na parte interna eu coloquei verde também, mas eu mesclo com algumas cores, tá? Vamos agora para a parte de dentro, gente. Dentro nós entramos na sala, né? Pela porta de entrada ou pela porta da garagem, nós entramos direto na sala de estar. É uma sala com sofá, com 2 poltronas. E quando eu estava construindo essa sala, eu pensei, bom, como é que eu posso fazer esse jogo aí de cores? Porque verde com branco fica muito, né, verde com marrom. E aí eu pensei, verde, amarelo, marrom, branco e rosa. Então, as partes principais e o quarto de casal, ele é feito com essas 5 cores. Marrom, verde, amarelo, rosa e branco. Isso. Porque são cores que eu acho que combinaram, sabe? Quando eu tava fazendo a sala, testando cores, testando combinações, eu senti que assim combinava bastante, assim. Então, eu gostei do resultado e segui nesse esquema dessas cores. E aí, eu fiz a sala com... normalmente, eu coloco, né, uma televisão na parede, mas aí pra dar uma diferenciada e tudo mais, eu coloquei a televisão numa mesinha de cabeceiro, que eu acho que ficou muito interessante. E aí, eu usei as colunas pra fazer ali um efeitinho de madeira no fundo da televisão, que eu também acho que ficou muito bom. E aí eu terminei a sala de estar, mudei a escada, porque eu tinha colocado uma escada do jogo base bem chinfrim, bem xixelentinha, mas eu tinha colocado ela só pra marcar onde ia ser a escada, pra eu não me perder e depois ir colocando as coisas e não achar espaço pra escada, porque... isso é a minha cara, fazer isso. Esquecer da escada, só lembra depois. Eu não consegui mais colocar a escada, tá? Então, mudei depois o visual da escada e fui pra cozinha, gente. Na cozinha, eu segui a mesma paleta de cores, mas eu escolhi bancadas amarelas. Eu acho amarelo uma cor muito bonita. Muito vibrante, muito viva. Então eu escolhi colocar o amarelo justamente por causa disso e porque normalmente eu não uso bancadas amarelas. Normalmente eu uso bancadas de cores bem neutrinhas. Então, pra dar um boom, assim, um pá, sabe? Eu coloquei a bancada amarela e eu particularmente gostei. Achei que ficou bem interessante. E aí eu coloquei vários armários, várias decorações, várias coisinhas importantes que é pra se ter em uma cozinha e fiz a sala de jantar. Ela tá marcada com 4x3, gente, só que ela ficou meio que conceito aberto ali com a cozinha, mas aí pra dar uma diferenciada e pra vocês saberem que ela é um 4x3, eu elevei uma plataforma pra que ela ficasse um pouco mais diferenciada, mas ela ficou com uma sala de jantar bem simples. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou colocar aqui? E acabei que, sabe, fiz uma decoração bem simples mesmo, e aí só pra dar uma diferenciada, eu coloquei ela com uma mesa de vidro e coloquei cadeiras diferentes para dar um efeito diferente. Mas ela tá bem básica. E aí a gente parte para o primeiro andar, gente. Esse primeiro andar eu fiz ontem, no dia que eu tô gravando, né? Vamos pensar no dia que eu estou gravando, que é dia 18 de junho. Eu comecei a construção dessa casa ontem, só que deu meia-noite
Não, deu 1h20 e a minha cabeça tava assim, ó, explodindo. E eu pensei, cara, eu não vou conseguir terminar a decoração dessa casa, porque eu não vou conseguir fazer a minha mente fluir para chegar num resultado bacana para o pessoal que me assiste, né? Que isso é super importante para mim. Então, deixei para gravar hoje de manhã, dia 18, né? E eu comecei fazendo o quarto do adolescente. Pensei, bom, vou usar vida no ensino médio e vida universitária, porque são pacotes, são expansões que tem muito a cara de adolescente. E eu acho que eu gostei bastante, tá? Eu achei que ficou bem interessante, claro. É um quarto azul, mas ele ficou interessante. Eu gostei bastante do resultado dele. Acho que tá um quarto adolescente. Um adolescente normal, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Muitas aspas porque as pessoas, no geral, são normais, né, gente? Então, assim, um adolescente padrão. Pronto, um adolescente padrão. Tá um quarto de um adolescente padrão. Daí eu fui pro quarto master, o quarto principal. E aí, gente, eu usei tons pastéis. Eu coloquei alguns tons de marrom, principalmente numa das paredes que eu vou colocar mais pra frente, na estante de livros. Mas eu usei tons pastéis naquelas mesmas cores que a gente estava decorando lá embaixo. E eu gostei muito desse quarto. Eu diria que é o quarto de um casal jovem, que teve filhos jovens, e que são bem tipo de boinha, bem paz e amor. Gente, no fundo, eu imagino coreaninhos, um casal de coreaninhos morando nessa casa. Porque esses tons pastéis, essa coisa mais pastelzinha mesmo, eu sempre imagino coisa de coreaninho, gente. É um estereótipo, talvez, assim, que eu não deveria repassar para frente, mas na minha cabeça faz muito sentido. E aí, nesse quarto, nós temos uma cama de casal. Eu acho que essa não é das melhores, mas, poxa, a cor dela combinou tanto com o quarto. E aí eu deixei ela mesmo. E eu raramente uso ela, mas eu acho ela muito bonita. Ela é muito cara de cama de interior mesmo, assim, porque ela veio do tamanho das rédeas. Mas eu acho ela muito bonitinha. E aí eu coloquei uma estante de livros, coloquei guarda-roupa com um armário de cozinha. Ele tem o vidro um pouco fosco, então nem dá pra perceber muito assim que tem umas coisas de cozinha dentro do vidro, o que já é um alívio muito grande. E coloquei também uma mesinha com computador, porque nós não temos escritório nem nada nessa casa, então acho que uma mesinha de computador fica bem interessante. E finalizei com algumas decoraçõezinhas. Na parte de computador, usei principalmente o cantinho gamer. Depois eu fui pro banheiro. Gente, eu amei esse banheiro. Achei ele muito fofes, muito xodózinho, assim. Ele combinou bastante com o quarto, o que tá tudo bem, porque como eles ficam no mesmo andar, então com eles combinarem é bastante interessante. E aí eu fiz um esquema ali de um box, né? Um box meio entreaberto, assim, que eu amei. Só que como não ia ter como ficar funcional atrás da divisória, então eu botei uma planta atrás da divisória para que não ficasse, né, não precisasse estar funcional, sim, conseguisse usar sem, né, o banheiro tranquilamente. E aí a privada eu coloquei perto da cozinha. Eu queria colocar a privada atrás, né, perto do chuveiro, né, no caso do box que eu fiz, mas não ia dar por conta da jogabilidade. Ele não ia conseguir nem entrar no chuveiro, nem ir para a privada. Então, eu coloquei só uma plantinha mesmo, mas eu gostei do resultado. E para finalizar, eu fui para a parte externa e fiz ali a varandinha. Gente, coloquei como uma coisa para se divertir, para habilidade, o cavalete de pintura, que eu acho que ficou muito interessante, 2 poltroninhas, umas luzinhas, uma coisa bem básica, porque particularmente essa varanda aí, ela não, sei lá, não acho as varandas muito usáveis, não. Acho que elas são bonitas e trazem um pouco mais de realismo para casa. Mas no final das contas, não acho que elas tem muita utilidade. E aí, só para ela ter uma utilidade, eu coloquei ali o cavalete. Mas, em si, para mim, elas não têm muita utilidade, não. Agora, vamos para o tour. Gente, na hora que eu tava fazendo o tour, passaram 2 negócios voando, 2 negocinhos de militares. Eu fiquei, gente, que interessante. E eu nunca tinha vindo para Strangerville, pasmem. E aí, o que é que eu percebi? Eu recebi aquela mensagem de Strangerville que algo estranho acontece, blá blá blá. Ah, outra coisa, ó, percebi quando eu entrei na casa que eu não tinha ajeitado, não tinha colocado lixeira e nem caixa de correio. Aí eu parei o tour, fui no modo construção, coloquei os 2 e aí sim, tava tudo bem direitinho pra continuar o tour. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa casa, tá? Eu acho que as cores dela ficaram bem combinando. Eu não sei porquê, mas eu acho que verde combina muito com rosa. Então, por isso que eu usei, sabe? O rosa, por isso que eu usei eles 2 juntos. E também para trazer um pouquinho mais de diferença, porque no geral as minhas casas, elas são
com cores muito, assim, tipo, a casa vai ser rosa, então tudo vai ser muito rosa. Entende? Pra mim, como eu falei pra vocês, é mais fácil eu raciocinar a construção e a decoração dessa forma, mas eu tenho tentado me aventurar nessas coisas mais diferentes. Mas assim, eu ainda não consigo fazer essas coisas hiper mega diferentes, com cores muito variantes, então eu tenho que sempre fixar ali algumas cores pra eu conseguir usar, pra que tudo faça sentido na minha cabeça. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque é óbvio que essa construção foi feita com muito, muito, muito carinho. Comenta aqui o que você achou, me diz o que você mudaria nessa casa, me diz se você usaria essa casa, porque isso me faz ver se eu estou indo no caminho certo das construções. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Neste momento que eu tô gravando, gente, estamos com 99 inscritos. Eu acho que até esse vídeo sair nós já chegamos a 100, mas assim, a sua ajuda é super importante. Então se inscreve por aqui. E é isso, eu não vou mais enrolar, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e a gente se encontra no próximo vídeo, que é amanhã.